casamento arruinou duas rainhas. Casamento sempre foi vendido como solução para a mulher, né? Proteção, estabilidade, romance, aquela história de conto de fadas que resolve a vida inteira. Só que quando a gente olha para a história das rainhas, a coisa fica bem mais feia, porque Margaret Tudor acreditou nisso, Maria Stuart também acreditou. As duas entraram em casamentos achando que estavam garantindo o poder, proteção, futuro do trono. E o que elas fizeram na prática foi abrir a porta para perder exatamente tudo que tinham. Porque o que quase ninguém conta quando fala dessas histórias é que na política europeia o casamento era uma armadilha perfeita para a mulher no poder. Uma armadilha elegante, legal, socialmente aceita, que parecia romance, mas funcionava como um mecanismo de controle. E Margaret Tudor descobriu isso quando perdeu a regência do próprio filho depois de casar de novo, e Maria Stuart descobriu isso quando os próprios casamentos viraram argumento perfeito para derrubar ela do trono. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai olhar para uma das armadilhas mais eficientes já inventadas dentro da monarquia europeia. O casamento político, que vendia estabilidade, prometia aliança, parecia diplomacia elegante, mas na prática funcionava como uma máquina silenciosa de tirar poder de mulher que governava. A gente começa essa autópsia histórica com a Margaret Tudor, a mulher que inaugurou a desgraça dessa linhagem na Escócia e que foi a primeira a cair com os dois pés na armadilha do matrimônio como salvação. E para você entender o tamanho do buraco que ela se meteu, você precisa entender quem era ela e de onde ela veio. A Margaret era a irmã mais velha sobrevivente do nosso bifão, Henrique VIII, filha do Henrique VII, que precisava desesperadamente de paz nas fronteiras para conseguir estabilizar a dinastia Tudor. E o maior problema da Inglaterra sempre foi a fronteira norte, a Escócia. Aquele reino que eles consideravam selvagem, frio, dominado por clãs que resolviam disputa política na base da facada ou no meio da rua e que tinha uma aliança ancestral com a França, a famosa e maldita Allied Alliance, que dizia basicamente o seguinte: se a Inglaterra atacar a França, a Escócia invade a Inglaterra por trás. Para quebrar essa aliança e comprar um pouco de paz, o Henrique VII olhou para a filha adolescente dele, a Margaret, que na época tinha 13 anos, e fez o que todo rei faz com uma filha mulher, transformou ela numa moeda de carne. Em 1502, ele assina um tratado de paz perpétuo com a Escócia. E o selo desse tratado, a garantia de que as espadas iam ficar nas bainhas, era o útero da Margaret. Ela foi enviada para a cama do rei James IV da Escócia, um homem de 30 anos, experiente, culto, charmoso, mas que já tinha uma coleção de bastardos espalhados pelo reino e que via a menina Tudor apenas como a incubadora oficial que ia trazer o dote inglês e, se Deus quiser, um herdeiro legítimo. O casamento foi vendido pela diplomacia como a união do cardo e da rosa, a paz definitiva entre dois reinos inimigos, o final feliz diplomático que ia acabar com séculos de carnificina na fronteira. E a Margaret fez o trabalho dela, ela engoliu o choro, aguentou a corte escocesa, que era infinitamente mais bruta, violenta e dividida em facções do que a corte inglesa que ela conhecia, e depois de vários filhos que morreram cedo, abortos e bebês mortos, ela finalmente entrega o que o sistema exige, um menino James V. Ela parece ter garantido o lugar dela, ela era rainha consorte, mãe do herdeiro intocável, certo? Errado. Porque na política europeia, o poder de uma rainha consorte é uma ilusão de ótica, que depende inteiramente do coração do marido continuar batendo. O coração do James IV para de bater do jeito mais brutal possível, no dia 9 de setembro de 1513. E a gente não pode pular esse detalhe, porque a carnificina de Flodden Field é o que joga a Margaret no olho do furacão. O Henrique VIII, que agora era o rei da Inglaterra e não respeitava tratado nenhum, resolveu invadir a França para brincar de Júlio César. A França, desesperada, acionou a Escócia e o James IV, ignorando os apelos da própria esposa Margaret, que estava grávida, cruza a fronteira com o maior exército que a Escócia já tinha reunido. O resultado foi um banho de sangue de proporções apocalípticas. Na Batalha de Flodden, os escoceses, lutando na lama e escorregando no próprio sangue, foram massacrados
enterrados pelos ingleses. Segundo a lenda, porque o corpo do rei nunca foi oficialmente identificado com certeza absoluta, foi cortado em pedaços no meio do campo da batalha e ele morreu lá, junto com arcebispos, bispos, duques e 10.000 escoceses. A Inglaterra não apenas derrotou a Escócia, ela dizimou a classe governante escocesa inteira numa tarde de sexta-feira. E no dia seguinte, a Margaret Tudor acorda no palácio de Lintingall não apenas como uma viúva de 24 anos, ela acorda como a rainha regente de um país em frangalhos, governando em nome de um filho de 1 ano e meio, cercada por lordes escoceses que tinham acabado de perder os pais e os irmãos na guerra contra a própria família dela. Mas aqui entra o detalhe jurídico. James IV não era idiota. Antes de marchar para morrer, ele deixou um testamento, nomeando a Margaret como regente do filho, caso ele não voltasse. Mas o poder dela vinha com e se? Uma corrente amarrada no pescoço. Ela seria a tutora do rei e governante do reino enquanto ela permanecesse viúva e casta. E por que isso? Porque um rei morto exige que a esposa não case de novo para continuar mandando. Porque para o sistema daquela época a mulher não é dona do próprio poder, ela é um canal. Quando ela é viúva, o sistema tolera a autoridade dela porque entende que ela está apenas guardando a cadeira do filho até ele virar homem. A viuvez paralisa a mulher de forma política, mas no milissegundinho que ela se casa com outro homem, a lei e a moralidade da época determinam que ela se torna submissa ao novo marido. E se o marido dela é um lorde qualquer, isso significa que ela acabou de entregar o governo do país inteiro e a guarda do rei criança nas mãos da família daquele cara. Para as mulheres governantes daquele tempo, a equação era doentia. A viúva é uma autoridade transitória tolerada, a solteira é uma ameaça que precisa ser controlada e casada logo. Mas a regente que se casa de novo é um perigo institucional absoluto. E a Margaret, sentindo o cerco fechar, apavorada no meio daquela corte de psicopatas, achando que o irmão Henrique VIII ia engolir a Escócia e que os lordes iam assassinar os filhos dela, toma a decisão mais desesperada, burra e humana possível. Ela procura proteção. Ela olha para o Archibald Douglas, o sexto conde de Angus, um cara jovem que os fofoqueiros da época descreviam como incrivelmente bonito, ambicioso e cheio de testosterona política, que era o chefe da casa de Douglas, uma das famílias mais ricas, violentas e traiçoeiras da Escócia. Ela pensa, se eu me casar com ele, eu tenho um exército da família dele e a lealdade. Parece certo, né? Aí, em agosto de 1514, menos de um ano depois do marido virar adubo em Flodden, ela se casa em segredo, então, com Archibald Douglas. E é aqui que a guilhotina política desce cortando tudo. Quando a fofoca vaza e o Conselho Privado da Escócia descobre que a rainha inglesa deitou na cama com Douglas, o inferno congela. Porque, de novo, não tem nada a ver com romance, tem a ver com a máquina do Estado. Ao casar com Angus, ela não arrumou um protetor, ela arrumou um dono legal. Ela quebrou a cláusula do testamento. O resultado imediato, a nobreza escocesa não ia aceitar ser governada por um clã rival de jeito nenhum. Eles imediatamente acusam ela de traição ao testamento, votam para arrancar a regência dela na mesma hora e mandam chamar da França o Duque de Albany para assumir o governo e tirar os filhos dos braços dela. O casamento, então, não protegeu a Margaret, o casamento destruiu a Margaret. Ela perdeu a regência, perdeu a credibilidade moral, os próprios filhos foram arrancados dela à força pelo conselho, o marido bonitão dela virou as costas, roubou as rendas dela, foi pra cama com a amante e deixou ela sozinha, falida e doente, tendo que fugir pela fronteira, implorando esmola pro irmão na Inglaterra. Enfim, o casamento tirou da Margaret a única armadura de verdade que ela tinha, o status de viúva sagrada. Agora, algumas décadas depois, a história resolve repetir a mesma crueldade, só que agora em escala mais explosiva. O ano é 1565, a gente olha para Maria Stuart, a rainha dos escoceses, que eu acho que eu vou fazer os vídeos biográficos depois do filho dela, o James, se você quiser me fala. E
E a primeira coisa que você precisa enfiar na cabeça é que a Maria não era uma amadora. Ela cresceu respirando política. Ela era neta da Margaret Tudor. Ela cresceu ouvindo a história da bisavó. Ela sabia perfeitamente como a Margaret tinha sido triturada, humilhada e expulsa da regência. No exato segundo em que assinou a certidão de casamento com o Conde de Angus, ela conhecia a jurisprudência da desgraça feminina. Ela sabia o final do filme. E mesmo assim, ela comprou o ingresso, sentou na primeira fileira e entrou no cinema achando que o roteiro com ela ia ser diferente. A Maria Stuart volta para a Escócia, viúva do rei da França, aos 18 anos de idade, se tornando a mulher mais perigosa, cobiçada e vulnerável de toda a Europa, porque ela era uma rainha solteira, governando num país de lordes protestantes, sendo católica, e ainda tinha o sangue Tudor correndo nas veias, o que a fazia herdeira do trono da Inglaterra também. Então o alvo nas costas da Maria era do tamanho do continente europeu. E um detalhe que quase ninguém lembra quando fala da Maria Stuart. Quando ela voltou para a Escócia em 1561, ela chegou praticamente sozinha. Sem exército francês, sem marido, sem apoio militar direto, governando um país que tinha acabado de virar protestante enquanto ela continuava católica. Ou seja, ela já estava politicamente cercada antes mesmo de pensar em casar. E qual era a pressão diária, insuportável e ininterrupta que o conselho, os embaixadores e o parlamento faziam em cima dela? Olha, você precisa casar, você precisa de um homem para lidar com os exércitos, você precisa parir um herdeiro, uma rainha sem marido, uma aberração contra a natureza e contra Deus. A pressão não era para ela ser feliz, a pressão era para ela terceirizar a coroa. E a Maria, tentando ser estrategista, diplomática, perfeita, tentando jogar o jogo com as regras deles, toma a decisão que vai cavar a própria cova. Ela escolhe casar. E ela escolhe o Lord Darley. No papel, meus queridos, o Henrique Stuart, o Lord Darley, parecia jogada de mestre absoluta. Ele era primo dela, o que significava que ele também tinha sangue inglês e escocês. Juntar Maria com Darley era unificar as reivindicações ao trono da Inglaterra numa pancada só. Era tipo um checkmate diplomático. Além disso, os fofoqueiros da época e os registros dos embaixadores dizem que a Maria olhou para ele e ficou com tesão. Ele era alto, tinha pernas bonitas, dançava bem, era tipo o príncipe de contos de fadas que a Renascença vendia nos panfletos. Mas a política não se faz com perna bonita, se faz com cérebro e controle de impulsos, e o Darley não tinha nenhum dos dois. Ele era um sociopata mimado, um alcoólatra violento, arrogante, covarde e burro como uma porta. O Darley não queria casar com a Maria para ser um marido de apoio, ele exigia poder. A ambição dele não era dividir a cama, era roubar a cadeira. Então, assim que a aliança no dedo dele esfriou, ele começou a exigir a coroa matrimonial. Ou seja, se a Maria morresse sem filhos, ele continuaria sendo o rei da Escócia pelo resto da vida. A Maria, percebendo a merda homérica que tinha feito, disse não. Ela trancou a porta do poder, e o que um marido nobre do século XVI faz quando a esposa rainha diz que ele não manda no país dela? Ele conspira com os lordes que odeiam ela. E é por isso que a Elizabeth I segurou a carta do casamento por 45 anos, enquanto os embaixadores europeus enlouqueciam tentando adivinhar com quem ela ia casar. Ela tinha visto exatamente o que aconteceu com a tia Margaret e com a prima Maria. O casamento que era para ser o porto seguro da Maria virou a central de inteligência dos inimigos dela. O Darley se une aos lordes protestantes para dar um golpe de estado e dentro do próprio quarto. A cena que define essa falência múltipla de órgãos do casamento político acontece no dia 9 de março de 1566. Quando a Maria estava grávida de 6 meses do futuro rei e estava jantando nos aposentos privados com seu secretário particular, o David Rizzio. O Darley entra seguido por um bando de lordes armados, eles derrubam a mesa, apontam uma arma engatilhada para a barriga da rainha grávida, arrancam um Rizzio que estava agarrado nas saias dela, chorando por socorro, e esfaqueiam um cara, dezenas de vezes, no corredor escuro logo ali fora. E o marido dela segurou os braços dela para ela assistir. O problema da Maria Stuart, então,
Não era ter o dedo podre para homem, como muito historiador adora escrever. O problema não eram os homens em si, o problema era o maldito sistema, que exigia que ela tivesse um homem, mas que não dava a ela nenhuma ferramenta jurídica para se proteger desse homem, depois que o contrato estava assinado. Mas a desgraça da Maria não para por aí, sempre pode piorar, e a gente afunda o pé no acelerador rumo ao abismo, porque o Darley se torna um estorvo radioativo. Ele traiu a rainha, traiu os lordes com quem conspirou. Ele é odiado por absolutamente todo mundo da Escócia, até que em fevereiro de 1567, a casa onde o Darley estava se recuperando de sífilis ou varíola, a fofoca médica diverge, mas a podridão é a mesma, voa pelos ares numa explosão de pólvora que tremeu os vidros de Edimburgo inteiro. E o corpo do marido da rainha é encontrado no jardim, intacto da explosão, mas estrangulado. Um assassinato político encomendado pela elite. E tem um detalhe técnico que raramente aparece quando essa história vira documentário sensacionalista. Reconstituições modernas da cena mostram que a Maria Stuart muito provavelmente não poderia ter participado fisicamente do assassinato. Posso falar disso no vídeo. Na noite da explosão, ela estava em outra residência em Edimburgo, participando de um evento oficial rodeada de testemunhas da corte. Ou seja, mesmo que ela tivesse conhecimento prévio de alguma conspiração, algo que os historiadores ainda discutem, a ideia de que ela mesma esteve envolvida diretamente na morte do Darley simplesmente não se sustenta na cronologia do que aconteceu naquela noite. Traduzindo, é perfeitamente possível que a história oficial que chegou até a gente seja simplesmente a propaganda política dos vencedores, como sempre. Então, a pergunta verdadeira nunca foi: a Maria matou o marido? A pergunta real sempre foi: quem precisava que ela aparecesse culpada? Enfim, aí a Maria Stuart, no auge do trauma, do pânico e do isolamento, é sequestrada ou vai de livre e espontânea vontade. Os registros se contradizem, a fofoca histórica ferve até hoje pelo conde de Bothwell, o principal suspeito de ter acendido o pavio que explodiu o ex-marido. O Bothwell era o brutamontes militar, o cão de guarda com exército próprio, e a Maria se casa com ele. 3 meses depois de ficar viúva. Um casamento apressado, sombrio, possivelmente forçado por um estupro, que era uma tática de coerção perfeitamente comum na época para forçar um casamento e roubar as terras de uma herdeira. E para deixar o teatro político ainda mais obsceno, Bothwell passou por um julgamento relâmpago, organizado pelos próprios aliados, e foi oficialmente absolvido do assassinato, em menos de um dia. O que basicamente significa que todo mundo sabia quem tinha feito, mas ninguém queria comprar a briga naquele momento. E é exatamente nesse escândalo absurdo, nessa cerimônia bizarra e sem apoio nenhum, que o sistema finalmente dá o bote fatal que estava ensaiando desde o começo. Após esses 2 casamentos envenenados, a Maria perdeu o apoio total da nobreza. Ela perdeu o apoio do povo, que começou a pintar cartazes chamando ela de prostituta nas ruas. Ela foi encurralada, o Bothwell fugiu para salvar a própria pele, e ela foi presa numa ilha, no meio de um lago, no castelo de Lochleven. Lá, sangrando num aborto espontâneo de gêmeos provocado pelo estresse e pela violência física, ela foi forçada a assinar a própria abdicação, com o Lorde apertando o braço dela até deixar hematomas. Ela não perdeu o trono porque foi derrotada numa guerra. Aqui o sistema finalmente percebeu que tinha disputa perfeita. Ela, então, perdeu o trono, virou refugiada, correu para a Inglaterra e acabou prisioneira política da Elizabeth por 19 anos, até conspirar contra a própria monarca e ter a cabeça cortada. Pura e simplesmente porque o casamento transformou a autoridade dela numa piada e deu munição para o sistema justificar um golpe de Estado travestido de salvação nacional. Enfim, o casamento na política nunca foi sobre 2 pessoas dividindo a vida. O casamento para uma rainha é uma confissão de fraqueza assinada em cartório. E agora presta atenção nesse espelhamento macabro, porque ele é a chave de tudo o que você precisa saber sobre mulher e poder na Europa moderna. A Margaret Tudor perdeu o poder, a regência e os filhos quando ela deixou de ser viúva. A Maria Stuart perdeu a coroa, o trono, a liberdade, a própria cabeça quando ela deixou de ser solteira.
Isso não é coincidência, isso não é azar no amor, isso é um projeto de engenharia social e política bem desenhado para garantir que o poder de fato, o poder que assina imposto, que levanta exército e que distribui terra, nunca saísse das mãos dos mesmos homens. Os nobres ganhavam um controle indireto, porque se você não pode derrubar uma rainha ungida por Deus sem parecer traidor, você derruba o marido incompetente dela. Você usa o casamento para criar facções. O marido nomeia os amigos dele, os outros lordes ficam com ciúmes, pegam em armas e a guerra civil está justificada em nome de livrar a rainha de maus conselhos. Os conselhos privados e os parlamentos ganham a justificativa legal para intervir. A rainha não está mais pensando com clareza, diziam eles. Ela está cega de amor ou de medo pelo marido. Nós, os velhos sábios da barba branca, precisamos intervir para proteger o tesouro nacional e a religião do Estado contra as escolhas sexuais dessa mulher histérica. E os reinos, as estruturas burocráticas inteiras, ganham a desculpa de ouro, banhada em diamante, para depor uma governante legítima, sem precisar chamar a atenção do nome feio que ela realmente tem, golpe de Estado. Grava essa frase, tatua na testa se for preciso, para nunca mais você olhar para um casamento real no século XVI com um olhar de novela da tarde. O casamento no topo da pirâmide europeia nunca, em nenhum momento da história foi sobre amor. Ele foi inteiramente sobre quem passa a mandar depois que as luzes do banquete se apagam e o escrivão assina a mudança da titularidade de terra. Margaret Tudor e Maria Stuart não foram derrotadas pela própria burrice, não foram engolidas pela história porque eram incompetentes, loucas, ninfomaníacas ou fracas, como a misoginia de 3 séculos de historiografia inglesa tenta te convencer. Elas foram as vítimas perfeitas, destroçadas de forma cirúrgica e legal por uma instituição inteira que foi milimetricamente desenhada, desde a fundação do direito romano até os dogmas da igreja para domar, conter e anular o poder das mulheres, o casamento político. Elas acreditaram na promessa de que o casamento ia ser escudo e descobriram tarde demais que o escudo tinha espetos na parte de dentro. Enfim, a história da monarquia a ensinou do jeito mais cruel, mais sangrento e mais definitivo possível para quem tivesse coragem de prestar atenção no cheiro de pólvora e sangue. No grande jogo do poder aristocrático, uma rainha solteira incomoda o sistema. Uma rainha casada é a ameaça perfeita para uma guerra civil. E uma rainha viúva só é tolerada por um tempo, até o filho dela aprender a andar ou até o conselho decidir que ela já serviu ao seu propósito e precisa desaparecer no esquecimento da história. O casamento não foi o felizes para sempre dessas duas mulheres, foi o momento em que o poder delas deixou de ser delas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal e se torna membro pra gente continuar trazendo vídeos de qualidade, sem passar pano aqui no canal. Um beijo grande, eu te espero amanhã às 8 horas da noite e para o próximo Steffi Flix.